Visualiza a cena. Os torcedores da Mancha Verde se agitam nas arquibancadas do Allianz Parque, a energia é palpável, os gritos ecoam e a paixão pelo Palmeiras é intensa. Em meio a esse fervor, uma declaração impactante balança os bastidores do futebol. Cláudio Tencati, o técnico do Botafogo de Ribeirão Preto, não se conteve e soltou uma frase que ressoou nas redes sociais e nas conversas de bar: Palmeiras é um time muito fraco, vai ter que treinar bem mais para chegar à altura do Botafogo de Ribeirão Preto. É uma provocação que, sem dúvida, vai além de uma simples crítica, atingindo o coração dos palmeirenses. Mas o que levou Tencati a fazer essa declaração tão contundente? O Botafogo de Ribeirão Preto, que vem enfrentando dificuldades em sua campanha, viu no Palmeiras uma oportunidade de se destacar. Em um momento em que o Verdão não apresenta o futebol que a torcida espera, Tencati aproveitou para lançar sua provocação, buscando desestabilizar o rival e, ao mesmo tempo, reforçar a confiança de seu próprio elenco. Essa crítica não é apenas uma opinião isolada, ela representa uma faísca em um cenário já carregado de rivalidades e tensões. A pressão está em jogo, e cada palavra conta. A questão que fica no ar é: até que ponto essa crítica pode afetar o ambiente interno do Palmeiras? E como a torcida vai reagir a isso? O Palmeiras, um dos clubes mais vitoriosos do Brasil, se vê em uma situação delicada. Nos últimos tempos, a equipe tem enfrentado uma série de desafios em campo, incluindo lesões e resultados inesperados. A pressão é grande. Os torcedores esperam resultados e performances consistentes, especialmente em competições nacionais e internacionais. Mas Tencati, ao desferir essas palavras, não está apenas provocando, ele está jogando uma luz sobre as fraquezas que, de fato, podem existir. O Palmeiras, cuja história é marcada por glórias, agora se vê sob o olhar crítico de um rival que, historicamente, tem se esforçado para se destacar. É impossível ignorar a relação entre os clubes. O Botafogo de Ribeirão Preto, apesar de ser considerado um time menor em comparação com a grandeza do Palmeiras, sempre teve um histórico de rivalidade. As provocações entre os times fazem parte do espetáculo do futebol brasileiro. E essa fala de Tencati, embora tenha sido uma tentativa de desestabilizar o rival, também revela uma certa insegurança da parte dele. Afinal, quando um técnico sente a necessidade de atacar verbalmente um adversário, pode ser um sinal de que ele está tentando distrair a atenção das próprias limitações de sua equipe. A mídia e as redes sociais bombardeiam constantemente os torcedores com análises, opiniões e, claro, provocações. A declaração de Tencati gerou uma onda de reações. Os palmeirenses, em sua maioria, não gostaram nada do que ouviram. A resposta da torcida é um aspecto essencial a ser considerado nessa situação. Como eles vão reagir a isso? A paixão pela camisa verde e branca instiga uma defesa feroz. A história do Palmeiras é repleta de resiliência, e cada ataque serve como combustível para que os torcedores se unam ainda mais. O clima no Palmeiras, após essa declaração, pode se transformar em um campo de batalha. Jogadores e comissão técnica serão pressionados a não apenas responder dentro de campo, mas também a manter a honra do clube. A rivalidade não se limita aos 90 minutos de jogo, ela se estende para os bastidores, onde cada declaração e cada movimento são analisados sob a lupa do torcedor. E essa tensão pode ser um fator motivador para a equipe. Por fim, a fala de Tencati traz à tona a eterna questão do que é ser forte. O que isso realmente significa em um contexto esportivo? É a capacidade de vencer? É a força mental? Ou é a união e o apoio da torcida? O Palmeiras precisa encontrar essas respostas e mostrar que é mais do que apenas um rótulo. Portanto, a provocação de Tencati não será apenas uma nota de rodapé na história, será um capítulo que poderá alterar o curso da temporada. E a pergunta que fica é: até onde essa rivalidade levará o Palmeiras nos próximos confrontos? O que a crítica de Tencati revela sobre o Palmeiras em campo contempla, torcedor alviverde, a profundidade da crítica de Cláudio Tencati. Ele não estava apenas disparando palavras ao vento, suas declarações refletem um diagnóstico sobre o desempenho do Palmeiras em campo. A verdadeira questão é: o que essa crítica revela sobre a atual situação técnica e tática do time? Essa análise pode nos dar pistas sobre por que Tencati se sentiu à vontade para disparar suas provocações.
Nos últimos jogos, o Palmeiras demonstrou uma inconsistência que não é típica das grandes equipes. Em algumas partidas, a equipe pareceu apática, incapaz de traduzir a posse de bola em oportunidades reais de gol. O ataque, antes considerado um dos mais temidos do Brasil, parece estar passando por uma fase de seca de gols. Jogadores que eram estrelas em ascensão agora estão enfrentando dificuldades. Essa situação não passa despercebida, e Tencati, como técnico, sabe que o Palmeiras não está no seu melhor momento. A crítica de Tencati expõe uma fragilidade que pode ser explorada pelos adversários. O Palmeiras, tradicionalmente conhecido por sua solidez defensiva, às vezes parece vulnerável, com falhas que podem custar pontos preciosos. Por exemplo, em jogos recentes, a defesa tem mostrado desorganização em jogadas de bola parada, permitindo que times menores aproveitem essas brechas. A postura excessivamente cautelosa em certos jogos gera uma sensação de insegurança, e isso é algo que um rival, como o Botafogo de Ribeirão Preto, pode querer capitalizar. A pressão para que a equipe jogue um futebol mais ofensivo é palpável, e a forma como a equipe lida com essa pressão vai determinar seu sucesso. Outro ponto importante a ser considerado é a questão do entrosamento. Com diversas mudanças na escalação, o Palmeiras enfrenta o desafio de estabelecer uma identidade clara em campo. A falta de continuidade na equipe titular prejudica o entendimento entre os jogadores, resultando em passes errados e jogadas mal executadas. O meio de campo, que deveria ser o coração da equipe, muitas vezes parece desconectado, com jogadores que não conseguem se encontrar em campo. Tencati, ao dizer que o Palmeiras precisa treinar bem mais, pode estar insinuando que a equipe não está apenas falhando fisicamente, mas também não está apresentando um entendimento coletivo satisfatório. A resposta do técnico do Palmeiras à provocação de Tencati será crucial. O treinador precisa encontrar uma maneira de galvanizar a equipe, transformando essa crítica em uma oportunidade de crescimento. A conversa entre os jogadores no vestiário, assim como as orientações táticas, devem ser ajustadas à luz dessa nova pressão. O torcedor espera ver uma resposta contundente em campo, e a crítica de Tencati pode servir como um catalisador para que a equipe se una e busque uma performance que esteja à altura da história do Palmeiras. Esses dilemas não se limitam apenas à parte técnica, eles também têm implicações psicológicas. O grupo precisa lidar com a pressão externa e interna. Tencati, ao lançar suas palavras ao público, cria um ambiente que pode incentivar tanto a autocrítica entre os jogadores quanto o apoio fervoroso da torcida. A Mancha Verde, com seu apoio incondicional, pode ser um elemento motivacional fundamental nessa reviravolta. O que podemos esperar, então, das próximas partidas? O Palmeiras tem o potencial para se reerguer e mostrar que é um time que não se deixa abalar facilmente. A pressão pode ser um aliado, e o elenco tem a habilidade para transformar essa provocação em performances que calem os críticos. O torcedor se pergunta, será que essa crítica será a faísca necessária para que o Palmeiras mostre sua verdadeira força em campo? Como as palavras de Tencati podem influenciar o mercado de transferências? Imagina, palmeirense, como o impacto de uma declaração pode ecoar além dos gramados e abrir novas discussões sobre o mercado de transferências. A fala de Cláudio Tencati não é apenas uma crítica ao desempenho do Palmeiras, mas também uma oportunidade para refletir sobre as necessidades do elenco. Quando um técnico rival aponta falhas, isso pode gerar uma série de reações em cadeia que afetam diretamente o planejamento do clube para as próximas contratações. O Palmeiras, que tradicionalmente investe pesado em contratações, deve estar atento a esses sinais. O que Tencati expôs, de certa forma, é uma chamada de alerta. A diretoria palmeirense precisa analisar se realmente há uma fraqueza no elenco e quais posições necessitam de reforços urgentes. A pressão para que o time se reforce e melhore sua performance será ainda maior após essas declarações. A torcida, fervorosa e exigente, certamente cobrará um posicionamento claro da diretoria. Além disso, as palavras de Tencati podem influenciar diretamente a visão de jogadores que estão disponíveis no mercado. Um atleta que tem a opção de escolher entre clubes pode pensar duas vezes antes de se juntar a um time que está sendo chamado de fraco. A reputação de um clube tem um peso significativo na hora de decidir onde jogar. Portanto, o Palmeiras precisa não apenas se reforçar, mas também reafirmar sua identidade como um gigante do futebol brasileiro.
E como ficarão os jogadores que já estão no elenco? A provocação de Tenkate pode ter uma dupla função. De um lado, pode alertar os jogadores para que aumentem sua performance, mas, por outro lado, pode gerar desconfiança e pressão excessiva. O clima nos bastidores pode ficar tenso, e cada jogador precisará ter a mente focada para não se deixar levar pela negatividade que as palavras de um rival podem trazer. A união do grupo é fundamental nesse momento, e o apoio mútuo pode ser a chave para superar a adversidade. Caso a diretoria decida que o elenco precisa de mudanças, os próximos meses serão cruciais. O mercado de transferências já está a todo vapor, e o Palmeiras deve agir rápido. O planejamento deve ser minucioso, levando em consideração não apenas jogadores que possam trazer qualidade técnica, mas também aqueles que têm a mentalidade vencedora. A mentalidade é um aspecto muitas vezes subestimado nas negociações, mas que pode fazer toda a diferença em um clube que busca resgatar sua grandeza. E quais nomes podem ser cogitados? Jogadores como o atacante do Santos, que se destacou na última temporada, ou o zagueiro do Atlético Mineiro, que tem chamado a atenção por sua solidez defensiva, podem ser alvos interessantes. Além disso, a busca por um meio-campista criativo, capaz de articular o jogo e dar mais opções ao ataque, é uma necessidade que se torna cada vez mais evidente. O torcedor palmeirense sonha em ver reforços que tragam não apenas qualidade, mas também o espírito vencedor que a camisa do Verdão exige. A rivalidade entre Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto pode se intensificar nos próximos meses, e a pressão para que as contratações sejam certeiras aumentará. Tenkate lançou um desafio que pode muito bem servir como um catalisador para mudanças significativas no Palmeiras. O torcedor espera ver não apenas uma resposta em campo, mas também uma movimentação no mercado que atenda às suas expectativas. A pergunta que não quer calar é: o Palmeiras conseguirá se reerguer e responder à altura das provocações, reforçando seu elenco e voltando a ser uma força dominante no futebol brasileiro? Essa é a expectativa que reina entre os palmeirenses, e o que vem pela frente pode ser decisivo para definir o futuro do clube. Histórico de rivalidade, confrontos entre Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto e o peso das provocações. Vamos direto ao ponto. A rivalidade entre Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto é marcada por momentos eletrizantes e provocações que aquecem a paixão das torcidas. A declaração de Cláudio Tenkate, chamando o Verdão de time muito fraco, não é apenas uma crítica vazia, mas uma provocação que revive memórias intensas de confrontos passados. O Palmeiras, com sua grandeza, sempre foi visto como gigante em relação ao Botafogo de Ribeirão Preto. Mas isso não significa que os jogos tenham sido fáceis. Ao longo da história, o Botafogo de Ribeirão Preto já surpreendeu o Verdão em diversas ocasiões, deixando marcas profundas na memória dos palmeirenses. Cada duelo é uma batalha, e cada vitória ou derrota carrega um peso emocional que vai além do resultado em si. Um dos confrontos mais emblemáticos ocorreu na Copa do Brasil, quando o Palmeiras enfrentou um Botafogo de Ribeirão Preto aguerrido, que quase derrubou o gigante. A tensão no Allianz Parque era palpável, com os torcedores vibrando a cada lance, a cada defesa e a cada tentativa de gol. Esses jogos são o combustível da rivalidade, onde a determinação e a paixão se encontram, e a provocação de Tenkate só reaviva essa chama. As palavras de Tenkate ecoam não apenas no presente, mas também na rica história de embates entre as equipes. Recordamos um jogo em que o Botafogo de Ribeirão Preto conseguiu uma vitória surpreendente, um verdadeiro choque que ficou gravado na mente dos palmeirenses. Essa memória é um lembrete de que, no futebol, a imprevisibilidade é a única certeza. O que Tenkate fez foi relembrar a todos que, apesar das diferenças, o futebol é um jogo onde qualquer resultado é possível. As provocações, portanto, são parte do espetáculo. Elas não são apenas palavras, têm um significado profundo que reverbera nas arquibancadas. Quando um rival desafia o Palmeiras, a resposta da torcida e dos jogadores é sempre intensa. E essa intensidade pode ser exatamente o que o Verdão precisa neste momento delicado. A rivalidade traz à tona a luta pela honra e pela superioridade. O Palmeiras, com sua rica história e legião de torcedores apaixonados, não pode deixar que a provocação de um rival abale sua estrutura. A resposta a Tenkate deve vir em forma de união, com torcida e time se fortalecendo contra as críticas. Afinal,
Cada jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto é uma oportunidade de reafirmar a força do Verdão. E agora, a pergunta que não quer calar: como o Palmeiras reagirá a essa provocação em campo? Os palmeirenses esperam uma resposta contundente, um retorno triunfante que mostre que, em sua essência, o clube é muito mais do que um rótulo de fraqueza. O Allianz Parque precisa vibrar e o Verdão tem a chance de transformar essa provocação em combustível para a vitória. O futuro do Palmeiras diante das críticas e expectativas da torcida visualiza agora o futuro, torcedor alviverde. O que vem pela frente para o Palmeiras após as duras palavras de Cláudio Tencati? A resposta a essa pergunta será fundamental para entender o próximo capítulo da história do clube. O Palmeiras, que já enfrentou dificuldades antes, precisa se reorganizar e mostrar que pode se levantar após a crítica e a pressão. A torcida, sempre presente e apaixonada, espera uma reação digna de um gigante. A crítica de Tencati não deve ser vista apenas como uma provocação vazia, mas como um convite à reflexão. O Palmeiras precisa olhar para dentro de si e avaliar suas fraquezas. O que está faltando? A equipe precisa trabalhar em sua coesão, em seu entrosamento e, acima de tudo, na confiança. A resposta da comissão técnica e dos jogadores será crucial. Cada um deles tem a responsabilidade de mostrar que o Palmeiras é um time forte e que pode superar adversidades. Além disso, é hora do Palmeiras assumir uma postura de liderança dentro de campo. A pressão é uma ferramenta poderosa, e a forma como a equipe lida com isso pode muito bem definir seu futuro. Jogadores experientes precisam guiar os mais jovens, e a presença da torcida nas arquibancadas deve ser um lembrete constante do que está em jogo. A paixão do torcedor deve servir como combustível para a equipe, e a resposta precisa ser um grito retumbante de união. As próximas partidas serão uma verdadeira batalha. E é nessa guerra que o Palmeiras deve encontrar sua verdadeira essência. A crítica de Tencati pode ser o ponto de partida para uma transformação. O time precisa se unir e mostrar que cada provocação será respondida com garra e determinação, que cada crítica será uma oportunidade de crescimento e que a história do Palmeiras ainda está longe de ser contada. A pressão está em alta, e a expectativa dos torcedores se eleva. O que a torcida deseja é ver um Palmeiras lutador, que não se deixa bater por palavras e que, acima de tudo, se une em busca da vitória. A rivalidade com o Botafogo de Ribeirão Preto não é apenas um desafio, é uma chance de reafirmar a grandeza do Palmeiras e mostrar ao mundo que o Verdão é, e sempre será, um clube forte. Nesse cenário, a torcida desempenha um papel fundamental. O apoio nas arquibancadas pode ser o diferencial em momentos decisivos. Cada grito, cada canto, cada bandeira levantada é um lembrete de que o Palmeiras é gigante e que as críticas, como as de Tencati, só servem para fortalecer a união entre o time e seus torcedores. O Verdão precisa transformar essa energia em motivação, encarando cada jogo como uma oportunidade de mostrar sua força. E a grande questão que fica é: o Palmeiras conseguirá transformar a provocação em motivação e triunfar sobre as críticas? A resposta que todos os palmeirenses esperam ver em breve é um espetáculo de superação e vitória, resgatando a honra do Verdão dentro e fora de campo. Que venham os desafios, que venham as provocações, pois o Palmeiras é um clube que sabe lutar.